Veja no programa de hoje. A Assembleia Legislativa do Estado reconhece a OSESC pelos seus 50 anos de atuação. É um setor que ajuda muito na construção da economia. Entidade é uma das mais ativas do país, com 3.400.000 cooperados. Vem contribuindo muito para o crescimento e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E tem mais. O programa Líderes do Amanhã da Cooperja está preparando o sucessor rural. Entendo que o cooperativismo está na família deles. Durante 6 meses, esses jovens estarão recebendo conteúdo sobre o cooperativismo e o futuro do setor. A gente vem para cá para agregar muito valor. Seja reverenciando o setor pela importância que ele tem na sociedade ou empregando energia na capacitação da geração futura, o programa de hoje quer que você nos entenda ainda mais. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. OSESC Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Todos sabem que o grande desafio para quem está no campo é garantir a sustentabilidade do setor. E isso passa também pelo fortalecimento da sucessão rural. Um assunto que mexe com os brios de muita gente, mas que precisa ser levado a sério. E para evitar contratempos, a Cooperja criou um programa chamado Líderes do Amanhã, que tem como objetivo capacitar os jovens que estarão no futuro, em breve, assumindo a gestão das propriedades. Aqui está o futuro do cooperativismo, a geração que vai desenvolver esse novo mundo agrícola. Com mais de 450 mil jovens associados, Santa Catarina vê despertar o interesse dessa classe social ao cooperativismo. É um movimento solitário que merece toda a atenção. Por isso, a Cooperja decidiu orientar os seus jovens cooperados para que eles tenham um rumo adequado e saibam que o campo é a morada do futuro. Por isso, pensando na perpetuação da instituição e na segurança do produtor rural associado, a cooperativa lançou o programa Cooperja do Amanhã, um curso voltado à capacitação dos jovens líderes rurais. Nesse primeiro grupo, que envolve 30 jovens, estão sendo discutidos temas como a sucessão rural e a liderança. A ideia é que a gente consiga ter os próximo ano, ter continuidade do que a gente está começando aqui hoje, né, com essa moçada. E também, quem sabe, né, o sonho nosso, o nosso desejo, né, é de transformar num núcleo, né, uma continuidade, que não seja só esse projeto, um programa de 1 ano, de 6 meses, mas que ele tenha continuidade dentro da cooperativa, porque é só dando continuidade a esses projetos, a esses encontros, né, que a cooperativa vai conseguir conhecer o jovem e o jovem conhecer a cooperativa e o cooperativismo, né? É só tendo esse trabalho em conjunto. Por isso que a Cooperja se preocupa tanto com isso, né? E a gente começou esse ano com os jovens de 19 a 35 anos, que a gente está com o programa, então, Cooperja do Amanhã Líderes, que é um programa em parceria com o Sescope, com os jovens cooperativistas catarinenses. E também temos, então, o trabalho com os jovens de 15 a 18, que é o Cooperja do Amanhã Jovens. Então, a Cooperja hoje está trabalhando nessas diretrizes com os jovens para que o jovem esteja cada dia mais inseridos dentro da cooperativa e a cooperativa, lógico, inserido lá na propriedade e na família desses jovens. Nós queremos prepará-los para uma futura sucessão, tanto nas suas propriedades, capacitá-los, melhorá-los para assumir as propriedades dos pais e também assumir aqui alguns cargos, seja de conselheiro, seja de possíveis profissionais que venham a exercer as funções aqui dentro da cooperativa, mas principalmente para fazer a nossa sucessão ou melhorar a nossa
possibilidade de no futuro a gente ter uma sucessão mais tranquila, que eles entendam que o cooperativismo está na família deles, que está no sangue deles, para que a cooperativa consiga perpetuar durante muitos anos ainda pela frente. Você acha que vozes externas, como do palestrante, da própria cooperativa, de outros atores, consegue fazer com que eles entendam, às vezes, o que o pai e o avô falam, mas eles lá na família não conseguem visualizar? Santo de casa não faz milagre, já se dizia isso há muito tempo. E eles conhecendo a cooperativa, não se defende o que não se conhece. Então, eles conhecendo a cooperativa, sabendo quem a gente já deu uma conversada com eles, já mostrou a nossa estrutura aqui dentro, a nossa caminhada que a gente fez dentro da cooperativa e todos os nossos, não só eu, o vice-presidente, os diretores, Carlos, Vinícius e Diego. Então isso acho que mostra para eles que é possível qualquer deles conseguir isso também, né? O curso que começou em abril vai até setembro e tem o apoio do Sescope. Serão 5 meses de muito conteúdo com foco voltado para a gestão rural, voltado aos interesses cooperativistas. As reuniões estão sendo proveitosas. Eu fui convidado até pelo representante lá do meu município, que mora em Morrinhos do Sul, né? Não conhecia aqui a região da cooperativa de Jacinto Machado. E foi uma experiência nova, porque não tinha ideias do que seria aqui, né? E está sendo muito bacana, porque a gente está aprendendo, tipo assim, eu trabalho na propriedade, sou associado da Cooperj, trabalho na propriedade com meu pai. E é aquilo que eu pretendo seguir e levar para frente, para continuar a sucessão na propriedade. E até então o curso está me sendo muito útil no aprendizado e no que eu quero levar para minha casa, para minha família, com o meu pai e futuramente com a minha família, com minha esposa e meus filhos futuramente. E é isso que a gente está, e o curso está sendo muito importante nesse sentido. A Cooperj sempre dá muita oportunidade para a gente, ela sempre apoiou a gente, nós trabalhamos com banana e iniciamos agora com a Casa da Nona, no turismo. Então ela deu um apoio muito grande para nós no início. Então... E aqui você começa a entender um pouquinho a realidade das coisas? A gente sempre cresceu aqui dentro da cooperativa, né? Então agora a gente entra mais a fundo nela, né? A gente vem para cá para agregar muito valor assim na família, como o encontro de hoje está falando, família, propriedade e negócios. Acho que a gente é acostumado bastante com família e propriedade. A gente também está aqui para agregar valores, a gente saber fazer negócios com a família, com outros produtores, com empresas, para a gente levar cada vez melhor as propriedades para alavancar a Cooperj e tudo. Para o professor Lúcio, palestrante e colaborador do projeto, o envolvimento dos jovens é algo a ser comemorado. Existe aqui uma energia jamais vista. É um desafio constante, sem dúvida alguma, né? Mas o mais bacana é justamente o que tu acabaste de falar. Nós temos numa mesma época 3 gerações. São 3 maneiras completamente diferentes de se entender o contexto social e econômico. Então, realmente, é um desafio. O que o avô botou de grande sacrifício quando viveu para construir algumas coisas, para pelo menos ter o que os pais, hoje, né, os pais conseguissem sobreviver, e agora os pais já pensam na perpetuação disso com os filhos, que estão numa era tecnológica, que tudo é mais fácil, que o esforço é menor. Então, realmente, é um baita desafio, só que em contrapartida você agora estimula o movimento contrário. Né? Os avós aprenderam com a força, os pais ainda trazem isso e os filhos já estão começando a olhar para a tecnologia. Então agora fazer com que os filhos devolvam esse esforço que veio dos avós para os pais, fazer com que eles devolvam isso em informação e tecnologia e conhecimento. Esse é o grande desafio e a melhor parte da história toda. Ouvir, entender e se envolver. É assim que se constrói o futuro, porque o jovem rural também tem os seus desejos. Para o quadro Relembrando dessa semana, vamos mostrar um conteúdo onde o foco era a bacia leiteira. Em 2020, a cadeia vivia um grande momento, com preços adequados e consumo dentro dos padrões. Mas, mesmo assim, os especialistas alertavam para alguns riscos. Afinal, a pandemia estava tirando o poder de compra dos consumidores. Revejam. Ela é uma cadeia sensível, tem lá suas nuances,
vive de sazonalidades, mas de maneira geral o leite tem ajudado na renda mensal dos produtores catarinenses. Agora, é fato que as incertezas provocadas pela pandemia deixaram os produtores mais cautelosos, principalmente nos meses de abril e maio. E isso tirou do campo alguns milhões de litros de leite. A consequência foi a falta do produto em alguns mercados, com aumento de preço. Na parcial do ano, segundo o CPEA, o valor ultrapassou os 56%. Olhando assim friamente para os números, até parece que o agricultor está deitado em berço esplêndido. Mas não está. Até porque os custos de produção também aumentaram e acabaram consumindo perto de 30% da margem líquida do agricultor. E essa equação tem a ver principalmente com os insumos que são usados na alimentação. O milho grão e o farelo de soja usados nas rações tiveram um incremento muito grande. E esse cenário não deve mudar, segundo a análise de especialistas. Na realidade, a gente tem ouvido falar muito de pressão de custo de produção e, de fato, aconteceu em alguns componentes, sobretudo nas rações, né, que são compostas basicamente por milho e soja, mas não se compara com a rentabilidade da atividade. A maioria dos sistemas de produção tiveram um aumento de rentabilidade muito importante, sobretudo do mês de junho para cá, porque até o mês de junho o quadro de preço não era esse que é o atual também, né? E tinha pressão de custos. Então, principalmente nesse segundo semestre, mesmo com alguma pressão de custo, a rentabilidade da atividade leiteira em poucos momentos da história foi tão favorável. O final da entre-safra e as condições do clima não devem afetar o cenário atual, pelo menos até o final do ano. A gente deve terminar o ano de 2020 com uma situação diferente da atual, certamente, e principalmente as maiores preocupações estão voltadas para o ano de 2021, porque não se sabe como é que vai ficar a questão do auxílio emergencial. As taxas de emprego vão demorar a melhorar para a economia se recuperar. O cenário é o PIB do Brasil decrescer perto de 6% nesse ano de 2020 e a recuperação disso é complexa, né? Então, se este ano a gente pode dizer que vai terminar relativamente bem ainda para o setor leiteiro, o cenário para 2021 já é mais preocupante. Segundo a Aliança Láctea Sul Brasileira, composta por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, os 3 estados respondem por 36% da produção nacional. Mas a região possui apenas 15% dos consumidores. Quer dizer, o excedente precisa ser vendido. Os brasileiros já consomem 170 litros per capita ano, que é um patamar bastante alto, né? Então os lácteos fazem parte da dieta dos brasileiros. O aumento do consumo depende também da renda das pessoas. Então o consumo de leite fluido, líquido, ele não tende a crescer muito, porque nós já estamos num patamar mais ou menos que satisfaz a todos. O aumento viria do consumo de derivados do leite, como queijos, iogurtes, manteigas, que são produtos de maior valor agregado. E aí, com o alto índice de desemprego, esse consumo tende a ser postergado até que a economia brasileira também decole. A grande saída para o leite brasileiro, para diminuir a volatilidade, esses altos e baixos do preço, é se conectar com o mercado externo para exportação. Como toda a cultura, o leite também vive de altos e baixos. Por isso o produtor sabe que não pode se animar muito, nem por muito tempo. Depois dos comerciais, vamos mostrar a solenidade na Assembleia do Estado, que reconheceu a importância da OSESC, uma organização com a cara do cooperado catarinense. Deputados reverenciam um dos setores que mais gera empregos em Santa Catarina. Eu creio que a semente foi realmente muito saudável, colocada no melhor solo. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, OSESC Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. No Sicoob é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances.
Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. O Sescope SC é uma entidade que atua com foco no desenvolvimento das cooperativas. A entidade trabalha através de 3 eixos principais: formação profissional, monitoramento e promoção social, apoiando eventos voltados à qualificação de empregados e dirigentes das cooperativas, com programas de gestão e governança e iniciativas voltadas a mulheres, jovens e crianças, com o propósito de disseminar o cooperativismo. É assim que o Sescope SC faz a diferença na vida da população e no desenvolvimento de Santa Catarina. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. Fecoagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Fecoagro, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Com mais de 50 anos de atuação e um robusto quadro de cooperativas filiadas, a OSESC se posiciona como a mais eficiente do país em número de cooperados. Hoje, 3,5 milhões de pessoas estão ligadas a algum ramo do cooperativismo. Isso gerou, em 2021, faturamento global de 68 bilhões de reais. E esse conglomerado todo foi reverenciado pelos deputados catarinenses durante sessão especial, um evento que comemorou esse cinquentenário da OSESC. Não existe nesse Brasilzão de Deus um território tão cooperativista como o nosso. De leste a oeste, de norte a sul, em cada canto desse magnífico estado, existe uma cooperativa. Ela pode ser agropecuária, de saúde, transporte, crédito, infraestrutura, de trabalho, enfim, elas estão por todas as partes. Já somos mais de 3 milhões e 400 mil cooperados, perto de 50% da população catarinense. E é esse segmento, gerador de riquezas, que transforma a vida dos associados. Se tem um espaço democrático dentro da política, ele está aqui, no Parlamento. 40 deputados de posições ideológicas diferentes, eleitos pelo voto popular, estão aqui para atender e entender as necessidades da sociedade. E ao olharem para o cooperativismo, os deputados passaram a entender a importância desse setor. Por isso, hoje, eles se curvam diante de um segmento que tem feito muito bem a economia do Estado. A OSESC, junto às suas cooperativas, vem contribuindo muito para o crescimento e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Nós, a cada ano, viemos crescendo, mesmo na pandemia, agora, nos 2 últimos anos, crescemos acima de 25%. Chegamos na casa de quase 70 bilhões de reais. Então, acho que é um reconhecimento realmente merecido das nossas cooperativas do Estado de Santa Catarina, que representa muito para o Estado de Santa Catarina. Todos os ramos do cooperativismo vêm crescendo em Santa Catarina. Então a gente atribui esse trabalho que o Sescope faz junto à mulher cooperativista, junto ao jovem cooperativista, junto a nossos dirigentes, nossos colaboradores, mas não podemos esquecer também do nosso associado, que é a nossa mola propulsora do cooperativismo, é o nosso associado. A solenidade realizada no plenário da Assembleia Legislativa
foi proposta pelo presidente Moacir Sopelsa e endossada por todos os 40 deputados. Uma maneira adequada de dizer obrigado, cooperativismo. O cooperativismo está em Santa Catarina consolidado em muitos setores, né? No setor da indústria, do transporte, no setor da produção, né? No setor de investimentos, os bancos cooperativistas, as Unimedes, das cooperativas, enfim, está em todos os setores. E ajuda, é um setor que ajuda muito na construção da economia do Estado, do nosso Estado e do nosso país. Entre os 24 homenageados da noite estavam entidades parceiras como a Aurora e a FECOAGRO. Eu creio que a semente foi realmente muito saudável, colocada no melhor solo. E assim nós assistimos a essa trajetória de 50 anos de conquistas, de consolidação de um sistema que traz para o Brasil o melhor entre as unidades da federação. Isso para nós, de fato, é um orgulho e a prova de que o cooperativismo, sem dúvida, é o caminho para um desenvolvimento justo da sociedade catarinense e brasileira e aonde for adotado. A gente tem que sempre lembrar dessas pessoas, porque você pensar em 40 anos atrás, criar uma organização das cooperativas, para criar uma cooperativa era difícil, então criar uma organização era muito mais difícil ainda. E hoje, graças a Deus, está sendo reconhecida aqui pela Assembleia Legislativa, com essa premiação dos 50 anos, e ela é muito importante para as cooperativas, porque ela congrega todos os ramos do cooperativismo em Santa Catarina. E Santa Catarina, o cooperativismo é mais forte a nível do Brasil, aonde que a intercooperação é forte, né? Não é só as cooperativas, mas a própria intercooperação. E eu vejo as cooperativas aqui em Santa Catarina que realmente elas cumprem com o papel de cooperativa com os associados, né? E é o SESC que comanda tudo isso, né? E pessoas que ajudaram a fortalecer essa parceria no dia a dia. Eu tenho dupla alegria nessa homenagem. Uma porque fui funcionário da UCESC há muitos anos atrás, mas fui. E outra porque faço parte do cooperativismo, que no estado a liderança é da UCESC. Então eu costumo dizer que a homenagem às pessoas passam, as instituições permanecem. Então a UCESC é um órgão reconhecidamente importante para o sistema cooperativo. É um órgão que é indispensável para a representação do sistema cooperativo. E uma homenagem dessa para todas essas lideranças que estão aqui, talvez muitas mais importantes do que eu, é um reconhecimento pelo trabalho, uma persistência de permanecer defendendo um sistema, um movimento, uma atividade que é de interesse comum. Comemorar esses 50 anos com muita alegria, porque Santa Catarina é um estado cooperativo. Metade da nossa população hoje está ligada a algum tipo de cooperativa, e as nossas 48 cooperativas do agro, né, representam mais de 70% do movimento econômico da UCESC. Então, lógico, temos que estar aqui, temos que reconhecer, prestar nossa homenagem e agradecer ao sistema cooperativo por essa parceria que ajuda muito a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Para fechar a noite em grande estilo, a UCESC e o Sescop aproveitaram a presença dos líderes cooperativistas para reconhecer os construtores dessa história. 7 ex-presidentes em vida receberam essa distinção. Foi uma época, julgo, interessante, sabe? Porque nós conseguimos fazer com que fosse aprovada a lei cooperativista, né, na nossa gestão. Conseguimos construir a sede e também participamos efetivamente na construção do Código Ambiental. Então, para ser bem sincero, eu julgo como uma fase, um mandato importante para mim, porque conseguimos cumprir com aquilo que nós internamente tínhamos prometido para nós mesmos. Com o apoio do Sescop, se conseguiu fazer com que também tivesse mais recursos para preparar, organizar eventos, fazer treinamentos, enfim, que não tinha na época, né? Então a UCESC na época só prestava aqueles serviços que ela conseguia prestar,
porque não tinha recursos, né? Os recursos que tinha eram aqueles que a cooperativa, propriamente dito, contribuía com o SESC. Hoje isso é diferente e ela se tornou uma organização bem mais importante, bem mais forte, né? E está desenvolvendo esse trabalho e desenvolvendo naturalmente o cooperativismo como um todo. Nós conseguimos fazer o melhor cooperativismo do Brasil. E depois eu pude continuar esse trabalho no Congresso e na Constituinte, fazendo da Constituição brasileira também a Constituição mais cooperativista do mundo. Das 8 emendas do cooperativismo, junto com a Frente Parlamentar do Cooperativismo, nós colocamos 7 na Constituição. Entre elas, o ato cooperativo e o cooperativismo de crédito que surgiu a partir da Constituição de 88. A iniciativa teve como pano de fundo também reconhecer todos os ramos do cooperativismo, que em 2021 geraram quase 70 bilhões em faturamento. Nós já temos 10 presidentes, são 10 lideranças que continuam emprestando o seu conhecimento, a sua credibilidade em prol do cooperativismo catarinense. Então, é muito importante nós termos essas lideranças, reconhecer hoje esse trabalho todo, né? E alguns não mais em vida, mas temos ainda 7 ex-presidentes que estão aqui conosco. Aqui estiveram os construtores do futuro. Homens e mulheres que defendem com unhas e dentes esse segmento tão expressivo e necessário para Santa Catarina. Feito por gente de fibra, o cooperativismo catarinense tem se tornado referência internacional. O que é bom, muito bom. Para vocês, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro. Tchau!